Durkheim produziu o principal da sua obra na última década do século XIX, década de 1890, começando o primeiro grande livro dele, foi a tese de doutorado sobre a divisão do trabalho social, que é uma tese em que o direito tem um papel muito importante, porque ele vai buscar no direito os elementos para descrever o que caracteriza a sociedade moderna em relação ao que era a sociedade tradicional. Depois, logo em seguida, ele vai escrever um livro sobre as regras do método sociológico, depois um livro sobre o suicídio, e depois vão juntar as várias lições, as várias aulas, na verdade, que ele deu ao longo dessa década de 1890, num livro que chama Lições de Sociologia. Então, essas são as principais obras do Durkheim, e a gente vai tentar fazer aqui o que eu fiz na aula passada com Marx. Falar um pouco sobre o método do Durkheim, as ideias da sociologia geral dele, sobre a sociedade em geral, as ideias dele mais específicas sobre o direito, as influências do Durkheim no Brasil e também na sociologia jurídica, no estudo do direito, seguindo um pouco aquele roteiro do que eu já falei com relação ao Marx, e a mesma coisa na próxima aula com relação ao Weber, para a gente poder comparar os autores. Então, eu dizia do Marx que o Marx teve muita influência do Hegel, que é um autor que inverteu aquela explicação contratualista sobre a sociedade moderna, que era uma explicação que só fazia sentido depois que a sociedade moderna surgiu, e que é uma sociedade baseada em contratos, baseada na compra e venda do trabalho pelas pessoas, surgiu essa metáfora de que o Estado moderno, uma sociedade que tem um Estado centralizado, é uma sociedade que seria baseada numa ficção do contrato social, ou seja, que todos teriam concordado em ceder os seus direitos naturais, principalmente o seu direito de autotutela, né, de sair, brigar com os outros, retomar os seus bens à força, se eles lhes forem tirados. As pessoas cedem essa prerrogativa para o soberano, segundo a metáfora lá do contrato social. E o Hegel dizia, não, a sociedade civil não é uma ficção, essa sociedade civil moderna, é um tipo histórico, é a sociedade civil burguesa, e ela é uma fase do progresso da razão humana. Essa razão progride desde um estado de escravidão que existe na antiguidade, até essa sociedade civil burguesa, em que as pessoas compram e vendem o seu trabalho, mas ainda estão na esfera das carências, na esfera das necessidades, dizia o Hegel. E a verdadeira realização da liberdade seria o Estado constitucional em que todo mundo é tratado como cidadão. E o Marx vai partir dessa narrativa para dizer, não, o estágio final da história humana não é o Estado constitucional racional, é o fim do Estado a partir de uma revolução socialista que depois vai instaurar o comunismo, que é a sociedade sem Estado. Bom, disse isso para falar que o Durkheim também vai partir de uma alternativa a essa explicação liberal, individualista clássica do contrato social. Ele vai partir de uma influência que a gente poderia dizer que remonta até ao Aristóteles, ao pensamento grego antigo, e que foi retomada por um autor contemporâneo ao Durkheim, que é o Fustel de Coulanges, que tem um livro sobre a cidade antiga. Então, os contratualistas tinham a ficção de que as pessoas se juntam, são indivíduos isolados que se juntam numa sociedade como se assinassem um contrato social cedendo seu poder ao soberano. E o que o Aristóteles e esse Fustel de Coulanges vão falar sobre a formação da sociedade é de que a sociedade nasce em grupos menores até chegar a essa comunidade política. Quer dizer, a sociedade nasce da família, as famílias vão se unindo aos clãs, os clãs vão formando as comunidades maiores até chegar à cidade, no caso grego, a cidade-estado, no nosso caso mais moderno, o Estado como a grande comunidade política, que seria formada, então, por um vínculo biológico, né? As pessoas são parentes mais ou menos distantes. E o Durkheim, então, vai partir dessa explicação que tem mais realidade empírica, né? Para explicar a formação histórica do Estado, por esse princípio de um parentesco, do que a explicação da ficção contratualista. E, claro, o Durkheim também vai sofrer influência dos seus contemporâneos, como o Comte, o Spencer, o Tonis, que é aquele autor que fala da contraposição entre a comunidade antiga
e a sociedade moderna. E quanto ao método, como eu disse, o Durkheim escreveu um livro, As Regras do Método Sociológico, em que o direito também vai servir de uma analogia importante para ele. Porque como que o Durkheim vai definir qual que é o objeto de estudo da sociologia para o Durkheim? É o fato social. E o que é o fato social? É qualquer coisa que acontece no mundo? Como ele vai diferenciar o fato social de qualquer evento que ocorre em público ou de qualquer fato físico ou natural? O Durkheim vai dizer que o fato social é uma coisa, é algo palpável, é algo objetivo que exerce coerção sobre o indivíduo. Então, o primeiro exemplo que a gente tenderia a dar de fato social é realmente o direito, por exemplo, a regra jurídica. É algo objetivo que exerce coerção sobre o sujeito, que limita a sua liberdade, que orienta, pelo menos, constrange, disciplina as escolhas que a gente pode fazer. O direito, então, e a regra de direito, tem essa objetividade de um fato social. Mas o Durkheim também dava o exemplo da moralidade. Aquilo que a gente considera moralmente obrigatório, não é obrigatório só por uma questão psicológica, não é que a gente inventou que é nossa obrigação fazer essa ou aquela atividade. Aquilo que é considerado moralmente obrigatório é algo que tem uma força por trás, que é a força da opinião do grupo. A opinião coletiva considera importante e tende a, inclusive, sancionar, punir quem não cumpriu o costume. Punir, por exemplo, tirando a pessoa do grupo ou debochando da pessoa, de alguma forma, mostrando essa repulsa do grupo a uma atitude que é contrária àquilo que é moralmente obrigatório. Bom, e a moda também seria um outro exemplo, né? A moda é um fato social que também depende da opinião do grupo e exerce uma coerção, limita o que a pessoa tende a escolher como sua roupa, por exemplo, o que é considerado uma roupa adequada numa ocasião para vir à aula, ou para dar aula, ou para ir num casamento. Isso é um fato social, a moda também é um fato social, porque exerce coerção sobre o sujeito. Então, mostra que o indivíduo não é livre para atuar em sociedade, ele não toma decisões totalmente da sua cabeça, ele é constrangido pelos fatos sociais que exercem essa coerção sobre as suas escolhas e o seu comportamento. E nesse ponto, a gente pode dizer que o Durkheim, quanto à metodologia, só quanto à metodologia, ele é um positivista sociológico do ponto de vista da metodologia, porque ele, assim como o Comte, ele procurava observar dados objetivos no mundo. Quando a gente fala que é fora do direito, especialmente, que um autor é positivista, tem uma visão sociológica positivista, ou uma visão de história positivista, o que é um historiador positivista? É aquele historiador que tende a só reproduzir os documentos, ele só acredita no registro documental por escrito, e ele tende só a descrever aquilo que está documentado. Assim como o jurista positivista é aquele que só comenta, só interpreta a norma posta. E o sociólogo positivista é aquele que não quer interpretar muito o que está acontecendo no mundo, ele quer dados empíricos, confiáveis, e que nem careçam de muita interpretação. Por exemplo, estatística, pesquisa de opinião, isso é típico método de pesquisa positivista, porque você vai descrever o que as pessoas acham sobre o atual presidente da República, o atual prefeito da cidade, ou sobre o poder judiciário. Isso é um método de pesquisa positivista e é uma visão positivista das ciências sociais de procurar dados objetivos. E o Durkheim, portanto, nessa visão, na metodologia do Durkheim, ele pode ser considerado um positivista, assim como o Comte queria procurar regularidades causais no mundo que ele conseguisse descrever como leis da evolução social. Claro, o conteúdo da teoria do Durkheim vai ser diferente, nesse sentido ele não é um positivista, e também na ideologia política o Durkheim se diferencia
bastante, em grande medida, do que era a visão positivista do Comte sobre o Estado forte e autoritário. Bom, mas para falar já falei do método, falei das influências que o Durkheim sofreu, queria falar de os dois grandes temas da sociologia geral do Durkheim. Quais são esses dois grandes temas? Um deles está no livro do Durkheim sobre o suicídio, e o outro tema está no livro sobre a divisão do trabalho social. Então, o livro do suicídio vai falar sobre o conceito de anomia, que talvez seja o conceito mais importante da obra do Durkheim, conceito mais recorrente, essa ideia do que é a anomia. E o livro sobre a divisão do trabalho social vai falar da transição de uma sociedade baseada na solidariedade mecânica para a sociedade baseada na solidariedade orgânica. Então, esses dois conceitos, o conceito de anomia e o conceito do que é a sociedade mecânica, que é a sociedade antiga, tradicional, e a sociedade moderna, sendo baseada na solidariedade orgânica, são os dois temas mais importantes e que vão ter repercussão no que a teoria do Durkheim traz para o direito. Então, o suicídio. O Durkheim tentou fazer uma pesquisa sobre o suicídio justamente aplicando aquele método sociológico de observar os fatos sociais concretos, objetivos, os dados empíricos. E ele fez isso observando as estatísticas sobre o suicídio e tentando correlacionar quais eram os fatores que levam as pessoas ao suicídio. Justamente para quê? Ele está no começo da sociologia, como eu disse, nem era uma disciplina reconhecida, e ele quer dizer que o suicídio não é algo causado apenas por um fator psicológico, mas que existem pressões sociais, fatores, causas sociais, que determinam, condicionam as decisões das pessoas por manterem ou não a vida. Porque, no fundo, o suicídio também é uma decisão por se manter ou se excluir da sociedade definitivamente, né? E ele queria mostrar que existem fatores sociológicos, não só psicológicos, por trás do suicídio, e com isso, evidentemente, ele ajudou a justificar a autonomia de uma disciplina que estuda os fatores sociais do comportamento, né? Inclusive ao estudar esse comportamento tão radical que é o suicídio. Bom, e aí o Durkheim chegou a tipificar assim, três classes, três tipos, três espécies de suicídio. Ele dizia o suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anômico. E aí é interessante como ele vai caracterizar esses três tipos de suicídio. O que seria o suicídio egoísta? Seria aquela decisão da pessoa terminar a sua vida por não se identificar com a ordem coletiva, não se identificar com a sociedade, não estar suficientemente integrado à sociedade. O Durkheim gosta muito desse termo, dessa ideia de integração, que tem um sentido moral. Quer dizer, para a gente sobreviver no mundo, além da natureza, a gente está incluído na sociedade. E a gente tem que estar integrado, reconhecer, se identificar em algum grau com a sociedade, com a moralidade social, com os valores sociais, para a gente continuar vivendo em sociedade. Quem não consegue se identificar minimamente com a moralidade social, essa não identificação com a coletividade, acaba sendo um dos fatores que explica o suicídio. E aí o Durkheim mostrava como a família e a religião eram fatores importantes para a integração social. A religião, que de certo modo alivia as pessoas das desilusões que elas têm na vida, das desilusões que elas têm com relação à sociedade. A religião também justifica um pouco como é a organização social, porque uns têm mais dinheiro do que outros, uns têm mais poder do que outros. A religião dá uma certa orientação conservadora para o indivíduo se integrar à sociedade. E da mesma forma a família. Mas dizia o Durkheim, não é qualquer família, a família com filhos. Se a pessoa tem filhos, ela tende a se identificar mais, assim, a estar mais integrada à sociedade e, portanto, a evitar essa decisão, né, tão grave pelo suicídio. Então, as pessoas que não têm religião
e que não têm filhos são aquelas que estão suscetíveis a se suicidarem por um motivo egoísta. E aí o Durkheim via as estatísticas e via que o suicídio era maior entre homens do que entre mulheres. Quer dizer, a mulher talvez estivesse mais suscetível à crença religiosa e mais dedicada ao grupo familiar, aos seus filhos, do que os homens. Então, os homens tendiam a cometer mais suicídio do que as mulheres. Os protestantes se suicidavam mais do que os católicos. Então, o Durkheim dizia, a religião protestante é muito individualista. A religião católica é mais coletivista, tende a favorecer uma orientação do indivíduo com o grupo, enquanto o protestante é aquele, por exemplo, que é livre para ler e interpretar a Bíblia. Então, ele é menos integrado à ordem social do que o católico. E o Durkheim também via, evidentemente, suicídios maiores entre os solteiros do que entre os casados, e entre os casados sem filhos, em comparação com aqueles casados que tinham filhos. Portanto, o que seria o egoísmo para o Durkheim, como esse fato social, né? Essa causa do suicídio? O egoísmo é quando as paixões individuais não se harmonizam à orientação moral do grupo. Quer dizer, o indivíduo tem desejos, expectativas, necessidades que não se identificam com aquilo que é fornecido pela sociedade. E aí o indivíduo ou tem um sentimento, uma sensação de apatia com relação à sociedade, ou essa apatia, esse egoísmo pode chegar a um ponto tão grave que orienta essa decisão por terminar sua própria vida. Bom, esse era o tipo de suicídio egoísta, que mostra essa tentativa do Durkheim de correlacionar a conduta individual com a integração social. O egoísta não tem um grau mínimo de integração com os valores, com a ordem social. O outro tipo de... O que seria o oposto do egoísta? O que é uma pessoa que seria o oposto do egoísta? Que adjetivo a gente daria para essa pessoa? Altruísta. Então, o oposto do egoísta é o altruísta, o oposto do suicídio egoísta é o suicídio altruísta, que, evidentemente, também é gerado por um problema. O problema aqui é o oposto. A pessoa é tão identificada à ordem social, à ordem de um grupo, aos valores de um grupo, às finalidades de um grupo, que ela pode até se matar em nome do grupo, buscando a sua salvação. Então, o Durkheim falava da figura do herói, aquele que está disposto a se matar em defesa de um valor de um grupo, ou o suicídio religioso. A pessoa se identifica tanto com os valores religiosos que ela se mata para se salvar na vida eterna. E aí ele diz, aqui o problema é o oposto, o indivíduo está submisso, submergido, imerso no grupo. Ele não se dá um valor suficiente, ele se considera um instrumento do grupo. É o caso mais, acho que o exemplo mais claro que a gente tem é o homem-bomba, né? Alguém que acredita tanto naquela luta que ele estaria fazendo, que se dispõe a se matar para a realização de um objetivo que o grupo iria alcançar, mas que ele, evidentemente, do qual ele não vai desfrutar. Então, dizia o Durkheim, a ideia de honra, de disciplina, de salvação coletiva, orienta as pessoas para esse tipo de suicídio altruísta. Por exemplo, quem participava das guerrilhas, da luta armada, no Brasil também, acreditava que estaria lutando não só contra a ditadura, mas lutando para a superação do capitalismo, para a construção do socialismo, e a pessoa se dispunha a ações arriscadas. Diga. Sim. Uhum. Sim, o suicídio do Vargas, a gente acreditando que ele realmente, nas justificativas que ele colocou na carta testamento, eu deixo aqui o meu corpo para salvar o projeto nacionalista, para salvar a independência popular do Brasil. A justificação dele
formal foi totalmente essa de um suicídio altruísta. Estou falando da justificação formal, porque a gente pode considerar que também teria a ideia de que ele, se suicidando, deixou de ser investigado, deixou de ter todos os problemas, deixou de sofrer as críticas que ele sofria no governo e também, como colocaram aqui, saiu da vida para entrar na história numa posição melhor do que ele estaria vivendo, né, e tendo que se submeter às críticas, né. Ele se colocou numa posição de herói também, incontestavelmente, justificando a sua atitude por esse motivo de salvação nacional e popular. E o Durkheim dava o exemplo do exército na época, né, que o exército impõe uma disciplina tão rígida que tende a submeter o indivíduo ao grupo, porque os grandes princípios das Forças Armadas são a hierarquia e a disciplina, que tendem a filtrar totalmente os desejos individuais em nome da disciplina, em nome do atingimento dos objetivos do grupo, né? Por isso que, aí vou citar então dois exemplos, que não são da época do Durkheim, é claro, mas o Geraldo Vandré dizia que os soldados estão dispostos a lutar sem razão, né? Soldados armados, amados ou não. Quer dizer, como é que é? Perdidos de arma na mão. Quer dizer, eles nem sabem por que eles estão lutando, mas eles estão submetidos à disciplina do grupo. Por isso que o Raul Seixas disse que não queria tirar a onda de herói, porque não queria morrer crucificado numa cruz, né? Quer dizer, é a oposição ao suicídio altruísta, né? Do cowboy fora da lei. Evidentemente, não é da época do Durkheim. Mas o curioso é que o Durkheim faz essa contraposição, então, entre o indivíduo que não tem nenhuma identificação com o grupo, que é egoísta, e o indivíduo altruísta, que é totalmente devotado ao grupo, com uma fé cega nas orientações do grupo. Mas ele cria um terceiro tipo de suicídio, que é um pouco difícil de descrever, que ele chama do suicídio anômico, que aí vem o grande tema. Eu comentei o grande conceito do Durkheim de anomia. O que seria a anomia? Anomia seria falta do quê? A falta de normas, né? Por isso que eu dizia que o direito tem um papel muito importante na sociologia do Durkheim. Todo o vocabulário dele, essa ideia de que o fato social exerce coerção sobre o sujeito, a ideia de anomia, é uma situação em que o indivíduo está sem nenhuma norma que regule o seu comportamento. Então, diferentemente, o suicídio egoísta é aquele em que o indivíduo não se identifica com a ordem social, não se devota a nenhuma atividade coletiva. O suicídio anômico é um pouco mais grave, porque é aquele em que ele não só não se identifica ao grupo, mas ele não acha nenhum sentido para a sua vida também. Ele não acha nenhuma orientação valorativa pela qual vale a pena ele lutar, ele não acha nenhuma finalidade para a sua vida individual. Ele não só não quer se submeter ao grupo como egoísta, como ele também não acha nenhuma razão para ele continuar existindo. Então, seria talvez um pouco mais grave a ideia da anomia, dizia o Durkheim. O indivíduo é deficiente também nas paixões individuais, deixando-a sem controle, sem qualquer limitação social. E aí o Durkheim via um dado interessante, que o suicídio anômico, esse que ele chamou de suicídio anômico, ele criou esse rótulo para explicar por que os suicídios aumentam na época de crise econômica, mas também na época de grande prosperidade econômica. Na época de crise é até explicável, né? O indivíduo fica deprimido. Mas e na época de prosperidade? Também, ele vê a sociedade está tudo funcionando, mas aquilo não corresponde às expectativas desse sujeito. Por isso, na verdade, a gente vê que muitas revoltas sociais, revoluções, nascem em períodos de prosperidade, em que as coisas não estão tão ruins assim. Nascem depois de uma crise. Então, o Durkheim via que as taxas de suicídio diminuíam, aliás, aumentavam nos períodos de crise e de prosperidade econômica, mas diminuíam nos períodos de grandes acontecimentos nacionais, inclusive de guerras.
E para explicar esse dado, ele criou essa ideia, então, da anomia, para dizer, na época de crise ou de prosperidade, o indivíduo não se identifica com a ordem social. Mas se tem uma guerra, se tem um grande acontecimento, todo mundo fica preocupado, o indivíduo se sente mais integrado ao grupo. Quer dizer, em 8 de janeiro de 2023, no Brasil, provavelmente, se a gente tivesse estatísticas seguindo aqui a lógica do Caio, teria caído a taxa de suicídios no Brasil. Porque ou as pessoas estavam defendendo os terroristas de Brasília, ou estavam abismadas com o que ocorreu em Brasília, considerando aquela uma situação de anomia, inclusive. E essa identificação, já que todo mundo está ou totalmente identificado àqueles valores, ou totalmente repelindo aqueles valores, quer dizer, você está num grupo ou no outro, numa bolha ou na outra. Mas o fato é que você está se identificado a alguma comunidade. Você sente que existem outras pessoas que estão compartilhando, ou daquela atração ou daquela repulsa, da mesma forma que você. E por isso diminuiria o suicídio, porque aí ocorreria a integração social. Na fase de crise, evidentemente, é uma fase de desintegração social. Se a sociedade está em crise, você vai dizer que o Brasil é uma porcaria, se ele está na crise, mas se ele está indo bem também, você tende a levar sua vida normalmente. Agora, se ocorre um grande evento nacional, ocorre uma guerra, todo mundo vai formar uma opinião sobre aquilo, vai se sentir integrado à sociedade e o suicídio diminui. Portanto, Durkheim vai dizer, a paixão, a emoção típica do egoísta era a apatia com relação à ordem social. Já te passo. A emoção típica do altruísta era a paixão, era a energia com que ele se devota àquela causa coletiva. E a emoção típica nessa situação de anomia é o tédio, é a decepção, é a irritação. Então, aquelas pessoas que estudavam aqui na faculdade no século XIX, tipo Álvares de Azevedo, escreveu Se eu morresse amanhã, quanta glória eu teria. Estavam naquele clima do romantismo do século XIX, de pessoas que não estavam identificadas à sociedade moderna. Por isso que o Durkheim vai dizer que esse é o grande mal da sociedade moderna, é a anomia. O indivíduo tende a ficar muito isolado, ter muita liberdade individual, mas não se identificar, portanto, ao grupo, e talvez ele não considere que essa sociedade moderna satisfaça suas expectativas, e ele cai nessa situação de anomia. Ele é pouco regulado pela sociedade e não se identifica a ela. O anômico talvez seja um grau mais forte do egoísta, mas todo mundo tem dificuldade em achar essa linha entre o que separaria o egoísta do anômico, porque os dois têm a ver com a falta de integração social. Esse que é o ponto mais importante. A gente vê que o altruísta é aquele que tem uma identificação, uma integração social tão alta que ele submete a sua individualidade ao grupo, e o suicídio anômico e o egoísta é o problema oposto, né, que é a falta completa da integração social. Talvez a gente possa dizer, o egoísta é um grau menos grave que o anômico. O egoísta, ele vai até o limite de fazer as coisas que lhe interessam, mas o anômico, ele evita qualquer limite social, aquilo que é considerado perigoso ele procura fazer, o que é saudável ele evita fazer, mas o ponto importante é a gente ver que os dois se caracterizam pela falta de integração social, e mais importante ainda, o que vocês... Assim, se a gente tivesse que classificar o que é mais característico da sociedade moderna, segundo Durkheim, seria justamente a anomia ou o egoísmo, e não o altruísmo. O altruísmo seria mais típico das sociedades antigas, em que você tinha eram sociedades mais militares, mais religiosas, mais teocêntricas. E o Durkheim vai dizer que o grande problema da sociedade moderna é a anomia, é que as pessoas estão muito individualizadas, atomizadas e pouco identificadas com o grupo. Bom, eu não sei se caiu no ano de vocês, mas no meu ano da FUVEST caiu do Eça de Queiroz, A Cidade e as Serras. Vocês leram A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz? Então, mas é o livro que mostra que o indivíduo vivia em Paris, no século XIX, era a capital da civilização europeia, tudo mais, mas ele vivia com um completo tédio, que era essa visão romântica,
que era até do período chamado decadentismo. Eram as pessoas que viviam nas grandes cidades, nas metrópoles, mas queriam, enfim, se drogar, beber, se matar. Mas aí o indivíduo, o protagonista do livro As Cidades e as Serras, vai voltar, vai passar um tempo no campo. E aí ele descobre como a vida é bonita, como o sol nasce todo dia, e fica feliz. Quer dizer, é um pouco a representação literária desse contraste do Durkheim. De uma sociedade rural integrada, comunitária, para uma sociedade urbana atomizada, individualizada. E aí a gente chega à grande pergunta que o Durkheim vai tomar do Comte, do Auguste Comte. Como uma coleção de indivíduos forma uma sociedade? Por que que a gente... Como que a gente explica esse conceito de sociedade e não fala só de uma porção de seres humanos? E aí o Durkheim vai ter a tese de que a sociedade antiga, tradicional, pré-moderna, era integrada pela moral, porque as pessoas partilhavam os mesmos costumes, os mesmos valores, elas conviviam, basicamente elas interagiam no mesmo espaço o tempo inteiro. Se a gente pensar numa aldeia, numa tribo, numa vila, numa pequena comunidade, todo mundo se conhece, tem até relações de parentesco, e ainda mais numa tribo, pensando naquilo que o Marx falava do comunismo primitivo, aqui vem a frase do Marx que eu queria falar, que acho que não disse na aula passada. O Marx dizia, numa sociedade comunista, pensando especialmente nesse comunismo primitivo, ele dizia o seguinte, no livro que ele escreveu com Engels, A Ideologia Alemã. Na sociedade comunista, porém, onde cada indivíduo pode aperfeiçoar-se no campo que lhe aprouver, não tendo por isso uma esfera de atividade exclusiva, é a sociedade que regula a produção e me possibilita fazer hoje uma coisa, amanhã outra. Caçar de manhã, pescar à tarde, pastorear à noite, fazer crítica depois da refeição, e tudo isso é meu bel prazer, sem por isso me tornar exclusivamente caçador, pescador ou crítico. Então isso que essa descrição aí romântica que o Marx faz do comunismo primitivo, é um pouco o cenário que o Durkheim associa à ideia da solidariedade mecânica. E ele descreve o Durkheim, é uma sociedade que tem uma densa consciência coletiva. Além das consciências individuais, evidentemente, o que cada um pensa, todo mundo pensa tão parecido que existe uma consciência coletiva. Eles têm os mesmos medos, os mesmos deuses, os mesmos tabus, as mesmas proibições. Então, é uma sociedade que é muito fortemente integrada e muito inimiga de outros grupos. Se a gente pensar no Brasil, na época do 1500, você tinha tribos que eram amigas entre si e tribos que eram muito inimigas. Então, o que caracteriza uma sociedade que o Durkheim chamava baseada na solidariedade mecânica e que hoje os sociólogos chamam de sociedade segmentária, são esses pequenos grupos sociais que são muito parecidos entre si, mas são grandes inimigos uns dos outros. Eles querem, no limite, exterminar o outro grupo, porque os valores de cada grupo são muito fortes e são muito defendidos contra os estrangeiros, vamos dizer, contra os estranhos. E aí dizia o Durkheim, a consciência coletiva é isso, é o conjunto de crenças e sentimentos comuns à média dos membros de uma sociedade. Então eles têm os mesmos objetos sagrados, as mesmas crenças, vivem a mesma rotina. E a pergunta do Durkheim, mais importante então e na sociedade moderna? Na sociedade moderna é evidente que a gente tem ateus, cristãos, protestantes, judeus, budistas, tem empresários, trabalhadores, professores, padres, comunistas, liberais, fascistas. Como que essa sociedade é integrada se as pessoas são tão diferentes entre si? Se é uma sociedade que permite tanta diferenciação individual, vamos dizer, das crenças. Aí o Durkheim disse, é uma sociedade que é integrada especialmente pela economia, pela divisão social do trabalho. A gente está aqui não porque a gente ache bonito estar aqui nesse dia, nesse horário, nessa sala, mas porque a gente tem papéis sociais complementares. Vocês estão buscando fazer uma disciplina,
para conseguir o diploma no fim do curso, eu estou dando aula porque é minha obrigação, porque eu fui contratado por isso, porque eu quero receber meu salário, e a economia organiza essa interdependência. A gente está junto por isso. A gente pode ter ideias, crenças as mais diferentes, mas a gente está em comum fazendo um curso, numa situação de aula de um curso de direito, que tem até uma função econômica evidente, que é a formação profissional, né? Então, dizia o Durkheim, em vez da moral, simplificando, em vez da moral puramente das crenças, da religião, o que integra a sociedade moderna é a divisão social do trabalho, é a interdependência dos papéis sociais. E cada pessoa, num grupo pequeno, cada pessoa, todo mundo sabe tudo sobre você. Você tem a mesma religião do grupo, você é parente de todo mundo naquele grupo. Na sociedade moderna, não. As pessoas pertencem a diferentes grupos. Você pode ser do grupo dos vegetarianos, dos ateus ou dos católicos ao mesmo tempo, dos brasileiros, dos estudantes do Largo São Francisco. Você pertence a vários grupos sociais. Então, você, como pessoa, você não está totalmente incluído em cada grupo. Para cada grupo, você usa um papel social. Aqui você é aluno. Em casa, você é filho ou é pai. Quando você vai comprar alguma coisa, você está no papel de consumidor. No outro horário, você está no papel de trabalhador ou de empregador. Então, basicamente a interdependência entre os papéis sociais, em cada grupo, as pessoas participando de vários grupos, que caracteriza o que o Durkheim chamou da solidariedade orgânica. É como a sociedade fosse um relógio e tivesse vários, ou um organismo humano, tivesse vários órgãos que são interdependentes para cumprirem uma função. No caso, a principal ideia é a função econômica. Só que aí dizia o Durkheim, tá, mas será que isso é suficiente para unir as pessoas nessa sociedade moderna, em que elas cumprem vários papéis, e têm muita liberdade do que elas acreditam, em qual ideologia, em qual religião elas vão acreditar? Então, o grande problema para o Durkheim não dá para pensar, para voltar lá no começo, não dá para pensar que está tudo resolvido porque as pessoas, por ficção, apoiam o Estado, por ficção assinaram um contrato social. Não dá para a gente pensar só nessa relação entre o indivíduo de um lado e o Estado do outro. Cada indivíduo isolado e um poder centralizado. O Durkheim dizia, é preciso ter grupos sociais intermediários entre o indivíduo e o Estado. A pessoa precisa estar integrada em outras comunidades, além de se dizer, por exemplo, cidadã de um país. Eu ser considerado brasileiro não é algo suficiente para eu achar sentido na minha vida. Eu tenho que participar de algum outro grupo profissional, religioso, educacional. Aí dizia o Durkheim, as paixões humanas só se detêm diante de um poder moral que elas respeitam. Enquanto em outros tempos as funções econômicas só tinham um papel secundário, hoje ocupam o primeiro plano. E por isso o Durkheim vai propor que especialmente esses grupos intermediários entre o indivíduo e o Estado são grupos profissionais, são associações profissionais, corporações, sindicatos, isso que seria característico de uma organização social moderna para prevenir a anomia. As pessoas se identificarem, por exemplo, com a sua profissão. Antes de aprofundar esse aspecto da profissão, só fazendo comentários sobre a questão do direito. Assim como o Durkheim falava da transição da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica, ele dizia que existia uma transição entre o direito repressivo e o direito restitutivo. O direito repressivo predominaria na sociedade antiga, baseada na solidariedade mecânica, baseada nessa consciência coletiva muito forte. Por quê? O que é o direito repressivo? É o direito penal. O que o direito penal faz nessa sociedade tradicional? Ele nem é um direito que procura cumprir uma finalidade, uma função prática, diminuir os crimes, ressocializar o sujeito. Isso daí são ideias que surgem na Idade Moderna. Numa sociedade pequena, baseada nessas crenças muito compartilhadas, o direito pune para reforçar as crenças sociais, justamente. Quem pratica algo que é contrário ao que é considerado vontade dos deuses, ou contrário à tradição dentro do grupo, é punido justamente para se reforçar a tradição. E aqui é um ponto muito importante de como o Durkheim explica a norma jurídica. Por que na economia
se ocorre uma crise, por exemplo, eu mudo a projeção do PIB, e no direito, se alguém pratica uma conduta contrária à norma jurídica, eu mantenho a norma jurídica. A norma jurídica é uma expectativa contra os fatos, contra a fática. Ela resiste aos fatos. Se os fatos forem contrários à norma jurídica, no sentido de que a pessoa não cumpriu o dever, ela atuou em contrariedade ao que era prescrito pelo direito, a gente vai dizer que a pessoa estava errada. Quer dizer, esse que é o sentido de uma norma. A norma é uma expectativa contra os fatos, resistente aos fatos. E especialmente, a gente falando aqui do direito repressivo, do direito penal. O direito penal serve para reforçar as crenças, os tabus dentro do grupo. Se num grupo há a proibição do incesto, se alguém pratica o incesto, ela tem que ser punido para que aquela conduta não se generalize dentro do grupo, para que seja mantida, reafirmada a tradição, reafirmado que aquela norma é sagrada, é legítima. E, portanto, a sanção teria menos a função de punir o indivíduo, quer dizer, de promover a ressocialização do indivíduo, e mais a função de reforçar as crenças do grupo. Agora, o direito moderno, vai dizer o Durkheim, é muito mais civilista, tem muito mais a ver com direito privado do que com direito penal. Ou mesmo o direito administrativo, que vai surgir no século XX, especialmente, vai prever indenizações, ressarcimento. O que é indenização? Indenização é algo que você paga para que a situação retorne ao chamado status quo ante, para que a situação retorne à normalidade, antes de você ter, enfim, descumprido o seu dever. Se você deixa de pagar um tributo, cobra uma multa também para te desincentivar a atrasar próximos tributos e para, inclusive, ressarcir o grupo daquele atraso porque você não pagou aquele imposto no dia. Então, o direito restitutivo é muito mais utilitário. Ele se volta a uma finalidade prática. A gente pode identificar com o direito contratual. Se você descumpre o contrato, você vai pagar uma multa. Ou, mesmo a responsabilidade civil, se você causa um acidente a alguém, você paga uma indenização para a pessoa enfim, reformar sua moto, ficar fora do trabalho em licença e se recuperar do acidente. Portanto, é um direito muito mais individualista, né? Esse direito restitutivo. Bom, então, essa transição da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica teria esse paralelo no direito. Num direito que era mais repressivo e agora passa a ser mais restitutivo, baseado em indenizações, em multas, em ressarcimentos. E aí, como eu dizia, chegava ao problema. Bom, se o direito é mais individualista, se essa sociedade é mais individualista, como manter os indivíduos identificados nessa ordem social? Tudo bem, a gente depende um dos outros, vocês dependem de mim para eu dar a nota, eu dependo que vocês venham na aula, para eu poder dar aula e receber o salário no fim do mês, mas isso não é algo assim que gere uma grande integração social. Então, o Durkheim chegava a essa solução dos grupos intermediários, que ele dizia: esses grupos são, inclusive, importantes para regular as expectativas das pessoas com relação ao que é possível. No seguinte sentido, o Durkheim dizia: as expectativas não têm limites. As pessoas todas querem ser ricas, bonitas e famosas, mas eu preciso ter grupos sociais que ajudem as pessoas a se conformarem, basicamente, com a situação delas. Então, se eu tiver um grupo para cada profissão, estou fazendo uma caricatura aqui, mas a pessoa vai se conformar, ela vai se encontrar lá entre os seus companheiros de profissão e vai se conformar que realmente a sociedade é dividida em vários grupos, o trabalho do gari é tão importante quanto o trabalho do banqueiro, quanto o trabalho do bancário, quanto o trabalho do professor. Então, existe uma certa hierarquia social, uma certa ordem social. Essa organização profissional ajudaria as pessoas a encontrarem um limite para os seus desejos, para as suas paixões, para as suas expectativas. Então, ajudaria a criar uma ordem moral na sociedade, daria um sentido moral para essa interdependência econômica, né? E, bom, e essa visão do Durkheim teve repercussão em vários autores e fundou uma visão política,
ou algumas visões políticas que têm como rótulos solidarismo, corporativismo, personalismo, ou, muito depois, no fim do século XX, comunitarismo. Que são visões que têm algumas diferenças entre si, mas o que o corporativismo, o solidarismo, o comunitarismo têm em comum? Tem em comum essa ideia de que o grupo é a base da criação de valores sociais, de que o grupo pode criar certas hierarquias e, de certa forma, inculcar essas hierarquias e esses valores no indivíduo, né? Então, existe uma certa prevalência do grupo sobre o indivíduo nessas visões. E isso foi adotado, inclusive, pela Igreja Católica, oficialmente, a visão corporativista, comunitarista. Por exemplo, em 1931, teve uma encíclica do Papa, 40º ano, e a ideia era, estamos num período aqui político confuso, teve a Revolução Socialista na Rússia, tem o fascismo agora na Itália, tem as democracias capitalistas liberais, como os Estados Unidos. E qual que era a solução oficial da Igreja Católica nessa época, nos anos 30? Era essa visão corporativista. O indivíduo precisa se integrar à sociedade dentro da sua posição, quer dizer, reconhecer que existe uma certa hierarquia social, que nem todo mundo é tão igual assim, o indivíduo tem que reconhecer a sua posição na sociedade e precisa se integrar a esses grupos intermediários, como, no caso da igreja, ela distinguia a própria igreja, mas outros autores falavam da importância dos sindicatos, e a própria igreja se preocupava em apoiar os sindicatos, no sentido de que os sindicatos organizavam os trabalhadores para negociarem com os patrões. Então, não é que a igreja, na década de 1930, era a favor da socialização dos meios de produção, vamos acabar com os patrões. Não, vamos criar sindicatos para gerar uma certa harmonia entre capital e trabalho. E tudo isso a gente pode dizer que tem afinidades com o Durkheim e com outros autores da época. E depois da Segunda Guerra Mundial, toda a Declaração Universal de Direitos Humanos, o justnaturalismo que volta depois da Segunda Guerra Mundial, tem uma grande influência da Igreja Católica e dessa visão corporativista, comunitarista e personalista. Porque o que diziam esses autores personalistas? A pessoa não é nem um indivíduo isolado do capitalismo, nem é o membro de uma classe em luta de classes, como prevê o socialismo. Ela é uma pessoa que tem um certo valor em si mesma, uma dignidade humana e que está integrada a um grupo social. Bom, e tudo isso não é só curiosidade histórica, mas teve uma repercussão no Brasil em um autor como, por exemplo, Oliveira Viana. Oliveira Viana foi assessor do Ministério do Trabalho a partir de 1932 até 1940, portanto atuou na época do Vargas. E a Constituição Brasileira de 1934, que durou pouco, só durou até o golpe de 37 do Vargas, mas ela previa uma ideia totalmente corporativista, inspirada por Durkheim, que era a ideia da representação profissional. Então, além de cada um votar num deputado qualquer, cada profissão votava em um representante profissional. Então, o que dizia a nossa Constituição de 1934? Bom, primeiro ela criou a Justiça do Trabalho, para justamente harmonizar trabalhadores e patrões, e, em segundo lugar, ela criou, na Câmara dos Deputados, os deputados profissionais. Dizia o seguinte: os deputados das profissões serão eleitos por sufrágio indireto das associações profissionais. Então, quem que vai eleger? Passa pelas associações, não é o indivíduo diretamente. E as associações são 4, de lavoura e pecuária, do setor da indústria, do setor de comércio e transportes e do setor das profissões liberais e dos funcionários públicos. Cada um desses setores econômicos iria organizar a eleição dos seus deputados, tanto pelo lado dos patrões quanto pelo lado dos empregados. A ideia é, agora, dentro da política, dentro da Câmara dos Deputados, também vai existir uma ligação com essas associações profissionais, patronais e trabalhistas, que geram essa identificação do indivíduo à sociedade moderna, urbana e industrial, né? Já que as pessoas não se identificam mais pela igreja, pela moral comum, elas vão se identificar pelo menos pelas profissões às quais elas pertencem, seja como patrão, seja como empregado.
Então, além do Oliveira Viana, enfim, esse autor que teve grande influência no Brasil, já comentei, essa ideia corporativista, essa ideia de que as associações não só criam poder, mas também criam direito, é uma ideia que vai influenciar no direito uma corrente que ficou conhecida como pluralismo jurídico, especialmente o pluralismo institucionalista, que são aqueles autores que vão dizer que cada associação, cada entidade, cada grupo social cria suas próprias regras. E, portanto, existe uma ordem jurídica, um ordenamento jurídico, não só no Estado, mas também dentro de um clube, dentro de um sindicato, dentro de uma igreja. Então, existiria um pluralismo jurídico na sociedade e não daria para dizer que todas essas outras ordens estão subordinadas ao direito estatal. Essa é uma visão influenciada também por esse corporativismo, que é uma corrente que tem afinidade com o Durkheim. Se cada grupo tem a sua própria moralidade, sua própria hierarquia, cria suas próprias regras, existe uma pluralidade de ordens jurídicas ao mesmo tempo para as mesmas pessoas. Você está subordinado à ordem jurídica da sua escola, do seu emprego, da sua igreja, do seu clube, do seu partido, do seu sindicato, além de estar subordinado à ordem jurídica do Estado. Um outro autor que o Durkheim influenciou diretamente foi seu colega, é o Leon Deguy, que, como eu já comentei, acho que em uma aula anterior, foi a grande figura do direito público, do direito administrativo no começo do século XX. E o Leon Deguy não era um autor pluralista, mas era um autor estatista, monista. Pelo contrário, então. Ele dizia que o direito é o direito posto pelo Estado. Mas já que o direito é uma criação do Estado, esse direito não tem que estar baseado em direitos naturais. Tem que estar baseado em deveres de solidariedade que o Estado impõe ao indivíduo. Então, se o Estado vai te conceder uma propriedade privada, é uma criação do Estado, não é um direito natural. Então, o Estado pode impor os limites que quiser a essa propriedade privada. Daí surge, por exemplo, a ideia de função social da propriedade, que não é a ideia de socialização da propriedade. Vamos acabar com a propriedade privada, ou vamos estatizar toda a propriedade. Não. A ideia da função social é: a propriedade pode ser privada, mas o proprietário tem que usar esse seu bem de maneira produtiva, com alguma função benéfica à comunidade. Essa é uma ideia influenciada pelo conceito de solidariedade do Durkheim. E, finalmente, duas outras influências importantes, mais recentes, essas para a sociologia do direito, para o direito do Durkheim. Primeira, a ideia de contratos relacionais. Então, tem dois autores importantes, que eu coloquei aí no slide, o Macaulay e o McNeill, que vão criar uma teoria contratual com base na ideia do Durkheim. Porque o Durkheim dizia: cada contrato tem os elementos escritos, mas existem os elementos não contratuais do contrato. Quer dizer, aquela relação social que está pressuposta naquele documento. E o que esses autores, o Macaulay e o McNeill, identificaram em alguns contratos, realmente as pessoas só têm esse papel social de: eu sou comprador, você é vendedor, e eu faço uma transação pontual, compra e venda. Você vai comprar um pão ou um imóvel, você não precisa ter nenhuma relação social mais profunda com aquela pessoa. Você vai comprar uma vez aquela comida ou aquele imóvel. Agora, existem contratos que pressupõem uma relação continuada entre as partes, uma certa solidariedade, uma certa confiança, também uma relação de poder entre as partes. Por exemplo, o contrato de fornecimento ou contrato de distribuição empresarial. A Volkswagen não vai comprar cada dia um escapamento de um fornecedor. Ela não fabrica todas as peças do automóvel, mas ela também não vai comprar cada dia de alguém. Ela vai manter uma relação com alguns fornecedores fiéis. E, portanto, vai negociar os preços, os prazos, a quantidade que tem que ser entregue daqueles produtos dentro de uma relação de confiança. Então, dentro desses contratos ditos relacionais, porque incorporam uma relação social mais profunda, existem elementos baseados na confiança, elementos que não estão totalmente escritos no contrato, mas que são expectativas geradas por uma relação de longo prazo que as partes vão mantendo. Então, se
mesmo que não esteja escrito no contrato, se o combinado, se o que foi praticado nos últimos anos foi que toda semana era entregue um determinado lote de um produto, aquilo gerou já uma expectativa de obrigação, de dever em uma das partes, e se ela descumprir aquela conduta habitual, a outra parte pode pedir uma indenização, por exemplo. Para dizer, são contratos que incorporam uma visão solidarista, uma visão de que existe uma confiança, uma interdependência maior entre as partes do contrato. Então, essa é uma teoria importante que vocês vão ver aí em direito empresarial, eventualmente também em direito do consumidor. Quando você tem um plano de saúde, você tem uma relação de longo prazo com o plano de saúde, existem deveres de confiança do lado do plano de saúde para o segurado e vice-versa. Quer dizer, coisas que você tem que relatar ao seu plano de saúde e coisas que também o plano tem que te manter informado, porque é uma relação de longo prazo. E o último exemplo que eu queria dar da influência do Durkheim na sociologia jurídica atual é na sociologia do direito penal, naquilo que é chamado criminologia, né? O estudo sociológico do crime. E aí o Durkheim influenciou diretamente um autor que é o Merton, Robert Merton, que passou a considerar, a dar uma explicação sociológica assim interessante para o crime, que é: o crime provoca uma quebra da ordem social. E qual que é a consequência da quebra da ordem social? O que vocês acham que é? É um raciocínio intuitivo. O crime é uma afronta contra a sociedade, vai desintegrar a sociedade. E qual que vai ser a consequência de desintegrar a sociedade? Mais crime, né? Vai ser mais crime, a sociedade vai estar mais debilitada. Então, é uma explicação funcionalista, por quê? Porque a consequência é adotada como uma causa. A consequência do crime é enfraquecer a ordem social. Se todo mundo sair por aí quebrando vitrines do banco, se essa atitude se generalizar, a gente cai numa situação de anomia. Ninguém mais vai respeitar as agências bancárias. Bom, mas a consequência, então, do crime se generalizar é a quebra da ordem social. E quanto mais debilitada é a ordem social, mais o crime se alastra. Então, é como se fosse um círculo vicioso. Isso que a gente pode pensar como uma explicação funcionalista. Uma consequência vai ser causa e vai retroalimentar aquele ciclo de desintegração social. E aí o Durkheim, aliás, o Merton, então, adotando essa explicação inspirada em Durkheim, vai criar uma tipologia assim de como da relação entre as pessoas e a ordem social para explicar o comportamento criminoso. Então, um primeiro tipo de adaptação individual das pessoas com a ordem social é o conformismo. Eu cumpro as regras, eu pago meus impostos, eu não mato as outras pessoas, não roubo, porque eu estou conformado à ordem social, eu estou minimamente integrado. Quer dizer, eu posso não achar uma maravilha, mas também não vou contestar, vou cumprir as expectativas, as normas do grupo. Então, o conformismo. Um outro tipo de adaptação do indivíduo à ordem social é o ritualismo, que é aquele comportamento automático. Você nem reflete se você concorda ou não com o grupo. Você segue os valores do grupo de maneira irrefletida, automática, como se fosse uma máquina, mas sem manifestar maior adesão ao grupo também. Agora, aí chegam os 3 tipos de condutas que se aproximam do crime, né? Retraimento. O indivíduo nem adere às normas sociais e os seus valores, mas ele se isola. Esse ainda não é o criminoso, mas já para falar de novo do Raul Seixas, aqui já fiz homenagem aqui do cowboy fora da lei, mas esse tipo aqui é o maluco beleza, é aquele que se isola da sociedade, que cria um caminho próprio de vida, não quer viver, não vota em ninguém, não ganha dinheiro, não tem emprego, vive na sociedade alternativa e se isola do grupo com o qual ele não se identifica. Então, está numa fronteira aí entre o indivíduo integrado e aquele que vai cometer crimes, né? Pode ser que ele tenha que cometer um crime algum dia,
mas ele não se pronuncia sobre essa ordem social, ele se isola. Agora, os dois criminosos mesmo são aqueles inovadores e os rebeldes. Os rebeldes são aqueles que fazem protesto, revolta, que fazem uma manifestação organizada de inconformismo com a ordem social. Então, do tipo Gandhi. Gandhi adotou uma atitude rebelde contra o Império Britânico. Ele praticou a desobediência civil, né? Ao fazer os indianos comprarem os tecidos fabricados na própria Índia e não os tecidos importados da Inglaterra. É uma reação organizada contra a ordem social. Você não só não se identifica, como você, de maneira ativa, proativa, se revolta de maneira organizada contra a ordem social. Então, esse é um tipo que a gente poderia associar, por exemplo, aos crimes políticos. Aquele exemplo que eu dei da guerrilha, da luta armada no Brasil. Evidentemente eram crimes, mas eram considerados crimes políticos. Eles não assaltavam o banco por quererem simplesmente dinheiro, mas também porque o banco era um símbolo do capitalismo, da opressão imposta pelo regime ditatorial. Então, é um tipo de crime, mas é o chamado crime político. Agora, o crime comum cai numa atitude para a qual o Merton reserva o rótulo de inovadora. Quem que são os inovadores? São aqueles que querem criar outros valores. Ou melhor, os inovadores são aqueles que criam novos meios para obter os fins proclamados pela sociedade. Então, o inovador, o criminoso típico, é só um malandro, porque ele quer um tênis, ele quer um relógio, ele quer um celular, mas ele não quer seguir os meios que a sociedade exige para você comprar esses bens. Seria você estudar, ter um emprego, trabalhar e receber um salário e depois comprar. Não, ele adere aos valores, ele gosta do tênis Nike, mas ele não vai cumprir os meios que a sociedade prescreve para atingir esse fim. Ele vai inventar um fim próprio, né? Furtar ou arrumar algum tipo de golpe para se integrar nessa sociedade de alguma forma, né? Bom, tudo isso, o mais interessante é ver como, na criminologia, também no estudo do crime, aquela velha ideia do Durkheim de anomia acaba tendo repercussões até hoje para estudar quais são as motivações do crime e para, inclusive, cuidar da chamada política criminal, que trata de como prevenir o crime, como reprimir o crime, o que é mais eficaz para prevenir ou para reprimir o crime. Isso depende de estudar os motivos do comportamento do criminoso. Então, a ideia do Durkheim da anomia também é muito usada na criminologia, no direito penal, além de ser usada, como já mostrei, no direito contratual, no direito administrativo, com o Leon Deguy. Então, esses autores da sociologia acabam influenciando de maneira direta ou indireta, junto com outros autores afins às suas ideias, acabam influenciando não só o estudo do direito, como as próprias instituições jurídicas, né? Como o direito é desenhado para prevenir um determinado tipo de crime ou não. Tudo bem, pessoal? É isso. Queria ouvir alguma dúvida ainda, algum ponto que ficou obscuro, posso retomar aqui. Fernando, pode falar. Opa, boa noite, professor. Fiquei com um pouco de dúvida nessa parte final. São então cinco classificações: o indivíduo que se conforma, o indivíduo que ritualiza, o que se isola, o que se rebela e qual é o nome do último? É o inovador. O inovador, É, aquele que opta por novos meios. isso. E acho que a gente entenderia melhor como o malandro. O malandro, ele não é um revolucionário, ele não quer criar uma nova ordem social. Ele é totalmente integrado à sociedade, em termos dos valores, das finalidades práticas, mas ele cria novos meios para atingir essas finalidades.